Sempre quando a gente fala sobre código assíncrono, gera muita confusão, pois de fato é algo que exige muito mais atenção da nossa parte. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é programação concorrente. Afinal de contas, né, o promise.all, ele é concorrente ou não? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, recentemente eu recebi uma pergunta muito interessante do Matheus, cara, muito massa, que ele perguntando se o promise.all ele é concorrente aqui dentro do JavaScript, tá? Se você não conhece, fica tranquilo que daqui a pouco eu já vou explicar o que é, mas antes a gente precisa entender algo que está implícito aqui, né? Que é essa parte de concorrência dentro de programação, né? Cara, eu vou explicar de forma bem rápida e bem simplificada aqui. Se você quer aprender mais sobre isso, deixa nos comentários aí que eu posso trazer um vídeo depois explicando com mais detalhes e tal, com mais exemplos do jeito que eu gosto de fazer aqui no canal. Mas só pra gente entender o contexto desse vídeo aqui, concurrence, né, ou concorrência, é uma mistura de código assíncrono com programação paralela, quando a gente faz ali vários cálculos ali, tarefas de forma paralela, ou seja, ao mesmo tempo. Então isso que seria basicamente, de forma bem simplificada mesmo, concorrência, certo? Eu acho que com alguns exemplos que eu vou passar aqui para você, acho que vai acabar ficando mais claro, tá? Bom, primeiro eu vou só criar umas funções aqui. Vou chamar uma de fetch users. Criar uma e a outra vai ser bem parecida com essa daqui. Então eu vou dar um return new promise aqui. Eu vou pegar o resolve, ele me retorna duas callbacks aqui, né? Resolve e o reject. Vou pegar o resolve e vou dar um set timeout aqui, exatamente isso daqui, tá? Então, pra gente não perder muito tempo, o que a gente fez aqui, né? Eu só tô criando uma função fake aqui, basicamente, né? Pra gente simular uma requisição ali assíncrona, certo? Como se fosse uma requisição a um API, por exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 segundos. Vou colocar aqui o usuário John Doe e Jane Doe. Beleza? Então, basicamente isso daqui, eu vou criar uma outra função aqui, chamada fetch products. E aqui vai ser o product 1, product 01 e o product 02. Beleza? Então, até aqui nada demais, certo? De novo, não se prenda a esses detalhes aqui, tá? Esse aqui é só um jeito fake aqui da gente simular assincronismo, tá? Então, estou criando uma promise aqui e um set timeout que vai demorar 3 segundos para me retornar esse array aqui de objetos, beleza? Basicamente o que uma API faria ali, certo? Então, simulando esse tempo aí. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma que vai demorar 4 segundos e a outra vai demorar, products vai demorar 4 segundos e a users vai demorar 3. Fechou? Certo. Feito isso, o que a gente faria aqui, né, de uma forma simples? Lembrando que eu estou usando o Next 13 aqui, tá? Por que eu estou te falando isso? Por que isso é importante aqui para o vídeo? Porque aqui, ó, no Next 13, dentro da pasta app, estou dentro da pasta app, certo? Todos os componentes aqui são por padrão server components. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Eu vou criar um componente assíncrono, certo? Se você não conhece o Next 13, tem playlist aqui completa no canal sobre focada sobre as novidades do Next 13, para você aprender todas essas coisas de server components e etc. Tem vários vídeos mesmo sobre server components aqui no canal, tentando explicar e desmistificar esse conceito novo, né, que o React vem trazendo aí e vem sendo abraçado pela comunidade, principalmente pelo boom ali do Next 13. Fechou? Bom, eu vou criar aqui, vou fazer um fetch, né? Então eu vou aguardar isso aqui dentro do componente, tá? Lembrando que esse promise all, esse promise page aqui é um componente, beleza? Então eu estou fazendo um await dentro do componente, é isso mesmo que você está vendo, tá? E aí eu vou criar um outro aqui para o users, né? Users await fetch users. Fechou? Beleza. Nada demais, tá aparecendo nada na minha tela aqui. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Beleza. Daí o que acontece? Eu vou só criar uma tipagem aqui, ó. Falar que ele me retorna um promise. Que é desse tipo aqui, ó. Isso aí, ó. É um ID.
que é um número, e um name aqui, que é um string, e isso aqui é um array, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa com lá de cima, porque a tipagem aqui é a mesma. Poderia criar uma tipagem à parte? Sim, mas o exemplo aqui não é, o foco do vídeo não é esse, tá? Não é TypeScript. Se você quer aprender TypeScript também tem uma playlist só sobre TypeScript aqui no canal, beleza? Então tá, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, vou criar uma div, certo? E aí eu vou fazer isso. Então eu tenho users, vou fazer um map. Então ele vai me retornar cada user ali, certo? E aí aqui vai ser o ID, e o user.name vai ser o name aqui. Fechou? Mesma coisa eu vou fazer aqui para products, tá? Products. Aqui não vai ser user. Products. O nome que tanto faz, né? Só para deixar mais semântico. Beleza. Salvei. Atualizar aqui. Olha lá. Então ele trouxe ali o John Doe, certo? O users ali, John Doe e Jenny Doe. E o product 01 e o product 02. Tá? Só que o que aconteceu aqui, né? Vamos entender agora. Então a gente tem duas funções assíncronas, certo? Uma está demorando 4 segundos, a outra está demorando 3 segundos, certo? Tá. E aí dentro do meu componente, como ele é um componente assíncrono, né? Ele é um React Server Component, então eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui. Se fosse um componente client, do jeito que a gente está acostumado com React, o que você teria que fazer aqui? Você teria que criar um estado para user, um estado para products, utilizar o useEffect da vida, fazer o fetch aqui, atualizar o estado e etc, né? Não é a melhor forma, tem outros vídeos aqui no canal também onde eu falo que aborda algumas outras maneiras ali da gente fazer esse fetch sem utilizar o useEffect, porque ele não é para isso, tá? Se você quer aprender mais sobre isso, também tem vídeo aqui no canal. Beleza. Só que o que acontece, né? Uma requisição demorou 3 segundos e a outra demorou 4. Se a gente contar aqui, ó, eu vou atualizar aqui, e aí a gente vai contar junto. Você vai ver o que vai acontecer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 7 segundos, ele me retornou a página. Você viu que ficou carregando durante 7 segundos? Por que isso aconteceu? Deixe aí nos comentários. Uma requisição está demorando 3 segundos e outra está demorando 4 segundos para retornar. Eu estou fazendo aqui de forma sequencial, certo? Então, ele vai esperar o users terminar para depois rodar o products e esperar terminar para depois montar a minha tela, certo? E isso é bastante ruim, como você pode perceber, né? Lógico, a gente poderia colocar um load aqui e utilizar a Suspense API para criar esse load, fallback aqui, etc. Mas o foco do vídeo não é esse, tá? Tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostro isso. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui é porque, vamos supor, nesse caso aqui, uma requisição não depende da outra, então não tem necessidade de eu esperar uma terminar para daí depois começar a fazer a outra e esperar essa outra terminar também, certo? Não tem necessidade nenhuma de eu fazer isso. Então o que a gente poderia utilizar aqui? O famoso promise all, certo? O que a gente poderia fazer aqui? Eu vou comentar isso daqui, certo? E vou fazer assim, ó. Vou criar um user. Eita, ele me retorna um array, tá? Então vou criar aqui um users. Vou criar aqui um products. Por que eu tô fazendo isso daqui? Vou fazer assim, a primeira, para você ficar mais simples aqui da gente entender. Então vou dar um await promise.all. E aí eu vou passar aqui as funções, ó. Ele recebe um array, certo? Um array de funções aqui, então eu vou passar aqui a fetch users e vou passar a fetch products para cá também. Eita. Para cá também. Assim, certo? E aí é como se fosse o use state aqui, certo? Ele vai me retornar um array com 2 posições, nesse caso aqui 2 posições por quê? Porque são 2 funções que eu passei, se eu passasse uma terceira seriam 3 posições, e por aí vai, certo? E é na ordem, tá? Então a gente pode nomear aqui do jeito que você quiser, tá? Mas o ideal aqui seria colocar aqui, por exemplo, users e colocar products, para saber que a primeira posição é referente à primeira função, a segunda posição é referente à segunda função, certo? Salvei aqui, atualizei, 1, 2, 3, 4, ele me retornou. 4 segundos ele me retornou. Por que isso aconteceu? Pelo simples fato do promise all ele ser, como a gente comentou no início,
desculpa, ele ser concorrente, certo? Não exatamente, certo? Tem algumas nuances aqui, mas a gente, para facilitar o nosso entendimento aqui, você pode entender que ele seja, sim, concorrente. O que isso quer dizer? A gente está disparando essas duas de forma paralela, certo? Eu não estou esperando a users terminar para depois a fetch fazer a products, iniciar o fetch de products, certo? Ele está disparando o promise-all, ele dispara as duas ao mesmo tempo, certo? Então aqui terminar primeiro, ele já retorna ali. Não que ele retorne exatamente, né? Porque você reparou que, por exemplo, a fetch users ela demora 3 segundos e a fetch products demora 4. Ele demorou no total de 4 segundos, ou seja, a que mais demorou foi o tempo máximo que ele demorou para retornar para a gente o resultado, certo? Porque, ó, dessa forma aqui, sequencial, ele vai demorar 3 segundos aqui e depois mais 4 segundos, ou seja, no total 7 segundos para daí depois printar aqui para mim, certo? Aqui ele demorou 3, terminou e depois não, né? Ele iniciou as duas aqui, né? Então passou aqui 1 segundo para essa, 1 segundo para essa. 2, 2, 3, 3. Aqui no terceiro segundo terminou e aqui levou mais 1 segundo, 4 e aí finalizou. E ele retornou para mim os dois resultados, certo? Não sei se eu consegui deixar claro aqui para você, mas ele dispara os dois ao mesmo tempo, tá? Promise-all dispara, no caso 2 aqui, porque eu só tenho 2, né? Se eu tivesse 3, 4, 5, tanto faz. Ele dispara todas as funções aqui ao mesmo tempo, então de forma paralela. Fechou? Só que aqui a gente tem um problema, tá? O que aconteceria se a gente fizesse o seguinte? Aqui no fetch users, eu fizesse isso aqui, ó. Aqui ele me retorna um resolve e um reject, certo? E aí, eu vou passar aqui, ó. Eu vou comentar isso daqui. Eu vou passar aqui um reject. Vou retornar um erro aqui, certo? Então, eu estou simulando um erro. O que você acha que vai acontecer aqui agora? Aqui ele pode me retornar um promise-all, pode ser isso aqui, ou error. Tá? Aqui é a mesma coisa. Lá em cima eu vou deixar assim por enquanto. Então, beleza, olha o que aconteceu aqui. A gente não está tratando o erro, né? Então, aqui entra o problema que eu comentei com você. A gente aqui não trata o erro, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Então, tá me retornando um erro. Lógico, de novo, se você estiver utilizando Next 13, tem a questão do error boundary que a gente pode utilizar e etc. Mas não é o que eu estou comentando aqui. Por quê? Aqui a gente não está tratando um erro, né? Então, a gente está fazendo requisição aqui diretona e se ela me retornar erro, e aí, né? O que acontece? Não sei, porque não tem tratativo de erro aqui. Então, o que a gente poderia fazer aqui para corrigir esse problema, tá? A gente poderia colocar uma função aqui, certo? Na parte do catch. Então, a gente poderia criar aqui, ó. Vou criar aqui em cima uma handle. Deixa eu ver. Ou colocar assim, on reject. Então, quando ela rejeitar, eu vou receber um erro aqui que é do tipo error. E aí eu vou dar, por exemplo, aqui um console nesse erro. Vamos supor aqui que você tivesse uma função aí, algum método de dar um log, né, e alguma coisa. Tô aqui e eu vou retornar esse erro. Deixa o erro correr ali. Eita. Fechou? Beleza. Só veio aqui. E aqui, ó, eu vou passar o seguinte. Aqui no meu promise all, eu poderia passar catch e passa ali a on reject. E poderia passar a mesma coisa aqui pro... Deixa eu ver... Poderia passar a mesma coisa pra cá. Agora ele vai ficar me dando um erro aqui, né? Porque esse carinha ele pode ser um error ou pode ser um product de fato, né? Então lá, pode ser um erro ou não. Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, né? Eu vou fazer assim, eu vou criar uma função aqui. Função? Não, vou fazer assim, ó. Poderia criar um if aqui e falar assim, ó. Se o users for uma instância de error, ele pode retornar um erro, né? Então eu posso retornar aqui, por exemplo, pode ser users.message, por exemplo, certo? E fazer o mesmo aqui para products, certo? Salvei.
Atualizar aqui. Beleza. Falhou ali, então ele me retornou esse erro aqui, ó. Ele me exibiu esse erro. Só que o que aconteceu com Products? Products não tem erro, certo? Products tá aqui, ó. O que acontece, né? Como a gente está dando um return aqui dentro, então ele está exibindo esse JSX aqui, né, esse HTML aqui, e não daqui de baixo, certo? Então que a gente poderia resolver isso daqui, ó, de outra forma. Eu gosto de fazer assim, ó, has users error, por exemplo, tanto faz o nome aqui, tá? Eu vou só checar e vou fazer o mesmo aqui para o products, tá? Mesma coisa. E aí, ó, aqui em vez de fazer isso, aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo no JSX, tá? Então assim, ó, has user error, se ele existir, eu quero que me print esse cara, certo? A mensagem aqui de erro aqui. E aqui embaixo, ó, eu vou fazer assim, ó, se não tiver erro, ele faz isso, user erro, tá? E se não tiver o has product error, ele me faz isso aqui. Tá, aqui faltou um e-comercial. Beleza. Vou atualizar aqui de novo. Olha que interessante agora. Beleza. Então, o users, ele me retornou erro, certo? Porque eu setei aqui que ele ia dar um reject. Então, ele me mostrou o erro, certo? Mas, o fetch de product, ele me retornou. E lembrando do tempo, né? Vamos lá. Ó, aqui demorou 4 segundos, aqui demorou 3, certo? 3 segundos para me retornar erro, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 segundos, beleza, mesmo resultado. Me retornou ali bonitinho. Aqui, você poderia fazer de forma individual também, não precisaria utilizar o promise all, caso você não queira. Porque se daí você consegue ter um controle maior, certo? E a tratativa de erro também de forma mais individual. Então, o que retornar primeiro, ele já printa aqui o erro aqui e fica dando um load no outro, certo? Tem vídeos aqui no canal onde eu mostro como é que a gente pode fazer isso utilizando essas features novas aí do Next 13, tá? Error Boundary, Suspense API e etc. Não é exclusivo do Next, obviamente, né? Isso tudo foi construído em cima do que a gente tem utilizando o próprio React, tá? Mas o Next, ele simplifica bastante essa parte pra gente. Então, olha que interessante essa parte de assincronismo, essa parte de programação paralela, concorrência e etc, né? É algo que você vai encontrar problemas no dia a dia relacionados a isso. Essa parte de concorrência ela é bem problemática, assim. Então, toda vez que a gente... Código assíncrono no geral, né? Toda vez que a gente fala sobre código assíncrono, é algo para se prestar bastante atenção, porque, cara, é muito imprevisível, né? Dependendo da forma que você estiver trabalhando, se torna ainda mais complicado da gente ter esse mapeamento, né, do retorno, dos possíveis retornos, certo? Então, toda vez que tiver alguma coisa que está utilizando promise, async await, cara, é algo para você prestar bem atenção, tá? Principalmente questão de lidar com erros, beleza? Para não ficar quebrando a aplicação igual a gente estava fazendo aqui agora, né? Então, quebrando a aplicação, mostrando aqueles... Aqui em modo de desenvolvimento vai aparecer os pop-ups, né? Do Next aqui nesse caso. Mas isso aqui pode acontecer em produção e aí quebra a página ali, quebra o fluxo, o usuário fica totalmente perdido do que está acontecendo. Então, essa parte de lidar com erros ela é bem importante, tá? Tem vídeos aqui sobre error boundary aqui no canal, caso você não conheça esse termo, né, esse conceito de error boundaries no React é muito importante, tá? Até pra gente até pensando em termos de usabilidade, né, de UX do seu sistema. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo era isso, essa parte de concorrência, essa parte de programação paralela aqui também, utilizando esse promise all. Lógico que tem outras formas de resolver isso daqui. A gente poderia utilizar o all Seattle, não sei como é que pronuncia corretamente, mas é uma outra forma também, uma outra maneira da gente trabalhar, e aqui exige um pouco mais de conhecimento dentro de promises, né, aqui dentro do JavaScript, que é bem interessante também. Tem vídeos aqui no canal também onde eu falo sobre promise, os estados que uma promise pode ter, certo? Não é só reject ou resolve, tem quando ela inicia também, né, ou quando ela está em espera ali. Enfim, caso você queira aprender mais, dá uma olhadinha na aba de playlists no canal, e nos comentários, no comentário fixado, na descrição, sempre eu deixo conteúdo aqui, tá? Lembrando que a gente tem um Instagram também, então fica ligado lá e faça igual o Matheus, né? Deixe suas perguntas aqui. Pode ser no YouTube, pode ser lá no Instagram. Eu preciso abrir as caixinhas de pergunta lá, para vocês deixarem a pergunta para eu fazer os vídeos aqui no canal, respondendo as perguntas de vocês. Mas, no mais,
é isso, tá? Então, se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Ah, você que ficou até aqui, muito obrigado, tá? Por você ter ficado até aqui. E na semana que vem, não sei exatamente quando que você tá assistindo esse vídeo, mas na semana do dia, deixa eu até ver aqui. Semana do dia 23, isso, na semana do dia 23 de outubro, eu estarei em Florianópolis, pela primeira vez, né, nunca fui em Floripa, e pro evento que vai ter o CodeCon Feature, que vai acontecer no dia 28, no sábado, certo? Então, cara, caso você seja de Floripa, caso você participe lá do evento lá, CodeCon, dá um alô pra gente, né? Manda mensagem aí, deixa nos comentários também, caso você vá participar lá, que talvez a gente pode até se encontrar lá no evento, beleza? Então, era isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.